Mas agora nós vamos para um tema bíblico, que é a exposição textual, onde nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo num contexto muito interessante com os seus discípulos. E é o tão famoso Sermão do Monte. E a gente já ouviu falar do Sermão do Monte, né? Eu tive a oportunidade de ir no local onde aconteceu esse Sermão do Monte. É esse montezinho aí que vocês estão vendo. Fica junto ao Mar da Galileia. É um pequeno elevado. Tá? Essa televisão aqui ficou desligada. Você podia ligar para mim? É o Mar da Galileia. E ele usava esse pequena elevação para que ele pudesse visualizar as pessoas que estavam ali, né? E elas pudessem olhar para ele também. Então, havia possibilidade, às vezes, dele estar em pé ou ele estar ali sentado com eles também e conversando. O Sermão do Monte é um dos mais completos textos que nós encontramos de orientação para a vida cristã prática. Jesus traz várias questões de vida. Várias questões de vida. E eu vou pegar só um pedacinho. Nós poderíamos estudar todo o Sermão do Monte. Nós vamos pegar só um pedacinho, são alguns capítulos. Nós vamos pegar só um pedacinho que é chamado Bem-aventuranças. Tá? E nós vamos ver que preciosidade. Jesus está falando aos seus discípulos, mas não são só os seus discípulos que estão ouvindo. Essa obra de arte que foi feita no primeiro slide, se você puder voltar, João Marcos, as pessoas vão ver, eu gostei bem dessa figura feita aí, é só uma ideia, né? Jesus está sentado, tem 12 aí ao redor dele, mas se você olhar bem a figura, atrás tem, em segundo plano, várias pessoas. A ideia é essa mesma. Quer ver? Vamos lá para o texto de Mateus, capítulo 5. Lembrando aos amados que nós estamos em escola dominical, consequentemente, vocês têm toda a liberdade de falar, perguntar, e se de alguma forma você quiser contribuir, não tem nenhum problema. Jesus diz, o texto diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, olha só, ele subiu e como se assentasse. Essa é a ideia da figura. Aproximando-se os seus discípulos a ele, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, o foco central do Senhor Jesus ali foram os seus discípulos, mas toda a multidão vinha atrás do Senhor Jesus. Isso é algo que veremos durante todo o ministério do Senhor Jesus. Um grupo de pessoas seguindo para ouvi-lo, seguindo para aprender, seguindo para ver dele também saindo a prática daquilo que ele ensinava e a demonstração de poder que muitas vezes aconteceu através de sinais, maravilhas, milagres. Mas tudo isso acontecia para que Jesus pudesse cumprir as escrituras que dizia que quando Jesus viesse, essas coisas aconteceriam. Cegos viriam, coxos andariam e seria pregado a mensagem do reino de Deus. Então, essa é uma verdade. Essa, por sinal, foi uma resposta que Jesus Cristo mandou ser enviada a João quando ele estava aprisionado. E ele ficou em dúvida se o Jesus que ele conviveu com ele era realmente seu primo, era o Filho de Deus. Ele diz, olha, lembra ele que quando o Filho de Deus viesse aconteceria essas coisas. E eles voltaram e disseram, e isso acalmou o coração dele, tipo assim, fique tranquilo, tudo que você fez está certo e aquele verdadeiramente é o Deus encarnado.
Então essas pessoas estavam maravilhadas. Não era à toa que elas estavam atrás do Senhor Jesus. E muitos detalhes nós vemos aqui nas bem-aventuranças. Mas antes de nós entrarmos aqui na introdução às bem-aventuranças, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para compreendermos esse ensinamento. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra, porque ela é perfeita. Ó Deus, porque a tua palavra nos ensina, porque o teu Espírito usa a tua palavra para nos conduzir até ti, para nos dar entendimento de quem é o Senhor. A tua palavra é o poder do Senhor para a nossa salvação, para a nossa santificação, para o nosso arrependimento, para a nossa vida cristã. E nós estamos como povo do Senhor, com alegria no dia do Senhor, reunidos para te adorar e para estudar a tua palavra. Sê conosco, alegra a nossa alma com a tua presença e com a tua orientação. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, cada família aqui representada. Fortaleça-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos esse final de ano até final de dezembro para estudarmos esse tema aqui. Quando eu ponho as bem-aventuranças na internet lá, eu pedi para colocarem as alegrias do cristão. As alegrias do cristão. Poderia ser traduzido as bem-aventuranças ou as alegrias ou as felicidades do verdadeiro cristão. Porque é exatamente sobre isso que o Senhor Jesus está trazendo aqui no texto. Então vamos lá, vamos continuar lendo. O Senhor se assentou e ele passou a ensiná-los, dizendo, verso 2: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos, esse texto é extremamente contemporâneo. Ele é extremamente importante para nós, Igreja do Senhor Jesus. Porque nós vivemos um tempo onde a Igreja do Senhor Jesus precisa compreender como ter alegria em meio à necessidade de sermos humildes, de sermos aqueles que choram diante das situações, daqueles que são mansos diante de situações que nos afrontam. Nós precisamos ser aqueles que têm fome e sede de justiça diante de um mundo completamente injusto como temos vivido. Sermos misericordiosos para com aqueles que estão vivendo situações de miserabilidade, tanto física, quanto material, quanto espiritual, quanto familiar, quanto emocional. Nós temos que ser pessoas que precisamos ter coração limpo diante de um mundo sujo e pacificadores diante de um mundo que não está pacificado. E ainda mais, por causa da nossa fé, nós somos perseguidos. E se por causa da nossa fé alguém vê a nossa fé e nos persegue, a Escritura diz que nós somos
reconhecidos e nós somos bem-aventurados. Querido, regozijai-vos e exultai, diz o texto. Esse texto é verdadeiramente contemporâneo. Mas como isso se discerne? Como cada um dessas orientações ou dessas afirmações do Senhor Jesus tem a ver comigo. Mas antes de olharmos para cada uma delas, coisa que não faremos hoje, nós vamos olhar para o bloco. Depois eu vou mostrar para vocês como que cada uma dessas coisas está interligada com as outras. Ou seja, a primeira bem-aventurança está ligada com a segunda, que está ligada com a terceira, está ligada com a quarta. Ou seja, uma conduz a segunda conduz a terceira. Ou seja, Jesus colocou uma sequência aqui nas bem-aventuranças. De uma maneira muito inteligente, como Deus que Ele é. Qual é o motivo para Jesus dizer o sermão do monte? E nessa parte sobre a alegria. É a primeira coisa que a gente precisa pensar. Por que o Senhor Jesus, ao sentar com seus discípulos para essa grande mensagem com vários assuntos que ele vai tratar num sermão único, ele vai sentar e tratar de vários assuntos. É provável que muitos crentes hoje reclamariam do tempo, do lugar, a cadeira não tinha, do ar-condicionado que não estava refrescando, do sol quente na cabeça, da dor no pescoço, eu posso continuar aqui algumas coisas, né? Mas essas pessoas ficaram cativadas por aquele sermão grandioso, porque cada uma daquelas verdades os fazia cada vez mais se aproximarem daquele que trazia uma verdade que entrava dentro da alma deles. Lembre-se, Jesus continua falando do mesmo jeito. Todas as vezes que nós lemos a Escritura, o Espírito Santo de Deus fala, ele ilumina os olhos do nosso coração. Ele abre os olhos do nosso coração para que a gente contemple a verdade de Deus. De novo, eu estou repetindo aquilo que são as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Onde ele pede a Deus para abrir os olhos do coração dos crentes. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele abre a essência da nossa alma, os olhos do nosso coração, e o próprio Deus fala ali dentro e nós sentimos alegria. É bom demais. É gostoso demais. Qual o motivo que o Senhor Jesus tinha? Tinha vários motivos. O povo do período ali do Novo Testamento era um povo que buscava felicidade. Por isso estavam atrás de Jesus. Buscavam respostas. Por isso buscavam o Senhor Jesus. Ansiava pelo cumprimento das promessas de Deus. Que durante todo o Antigo Testamento falava de um Deus que traria paz, vitória, redenção, perdão de pecados, vida eterna. De um Deus que mandaria o Messias, o seu ungido. De Deus que traria sobre eles a glória. De um Deus que tiraria-os da escravidão, um povo que viveu durante todo o tempo escravizado, um tempo, outro tempo, outro tempo, outro tempo, outro tempo, e agora estavam escravizados pelos romanos. Então era um povo que buscava felicidade, um certo tipo de libertação também. A finalidade das palavras do Senhor e o desejo daquelas pessoas era eliminar suas opressões e assim
voltarem a ser felizes. Eu creio que, de uma certa forma, todos nós temos essa necessidade e esse desejo. Uma felicidade que ninguém venha tocar nela. Ninguém venha tirá-la. Ninguém venha tocar. Há menos de 2 meses atrás, quando estava tendo aqui o congresso da UANSE, na nossa igreja, um abençoado momento. No sábado de manhã eu encontrei com uma irmã que me pediu para conversar com ela. E eu tive que atendê-la lá em cima. E foi um prazer atendê-la, porque ela precisava. E ela veio compartilhar uma dor que ela estava vivendo. A dor dela era verdadeira. Uma ansiedade verdadeira. E ela precisava de respostas. A família dela vivia um momento assim, de júbilo, de alegria, tudo dando certo. Alegria em cima de alegria, realizações em cima de realizações, dela com o marido, dela com as 2 filhas, dela com tudo, com bens, com sonhos realizados. E ela disse que, em um determinado momento, ela perguntou para si mesma, quando será que isso vai parar? Ela falou que ela perguntou isso para si mesma algumas vezes. E ela ficou com medo de que um dia isso pudesse acabar. Mas eles estavam vivendo o ápice da alegria. E aconteceu isso. Aconteceu um evento de enfermidade. Um evento seríssimo de enfermidade. Um dos membros da família. E trouxe um desequilíbrio total. Enquanto esse membro da família está sendo tratado, o outro membro da família, sem saber, faz um exame corriqueiro, anual, e descobre a mesma doença. Grave. E 50% da família está com doença grave. E aquilo que era perfeito se tornou uma tragédia. E aí, como é que fica a sua fé? Onde está a sua alegria tranquila, a sua paz, aquele mundo perfeito que você entende que está ali e você deseja que tudo continue do jeito que está? Onde está a minha alegria? Qual é a minha satisfação e a minha paz? E como tratar como irmão, irmã em Cristo, alguém que vive situações como essa? Isso é uma realidade, irmãos. Eu estou dando um exemplo. E quantos dos irmãos que estão aqui têm as suas histórias e pode levantar a mão e dizer, olha, eu vivi isso e estou vivendo isso. E alguns dizem, eu vivi isso num momento e estou vivendo isso pro resto da minha vida. E estou tendo que trabalhar isso o resto da minha vida. Mas qual é o ponto de equilíbrio? Qual é o ponto que restaura, que resgata, que me equilibra, que mantém em pé? Aquele que não abala. Essas pessoas tinham uma realidade que não ia acabar. A realidade deles era, eles eram oprimidos, eles eram aqueles que estavam sob o domínio, eles tinham dúvidas, eles não sabiam sobre o Redentor, eles não aceitavam a Jesus como Redentor, eles angustiavam-se nas suas próprias realidades. E quando o Senhor Jesus inicia o seu sermão, Ele dá a eles as chaves que poderiam abrir o segredo da alegria, apesar das dificuldades.
que poderia dar a eles a verdadeira felicidade, apesar das circunstâncias. É sobre isso que o Senhor Jesus está dizendo. Jesus não está introduzindo o Sermão do Monte para falar de felicidade, 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 felicidade. Dizendo, olha, vão acabar suas lutas, 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 em momento algum. Ele está dizendo qual é o segredo, qual é a porta que você tem que entrar por ela, para que você possa, em todas as circunstâncias, viver aquilo que você precisa: paz, alegria, em meio às adversidades. Porque elas nós vamos ter. Porque elas são consequências da nossa realidade, do nosso pecado. E isso só vai acabar de forma definitiva quando o Senhor voltar. E não tem jeito. Como me tornar feliz? Essa é a pergunta. Como me tornar feliz? Há pelo menos 4 condições expostas aí no texto. Primeira delas, dependência de Deus. Segunda delas, não depende das circunstâncias. Opa, então é uma dependência exclusiva de Deus. Então poderia ter colocado ali dependência exclusiva de Deus. Não depende das circunstâncias. Então, a felicidade do cristão não depende das circunstâncias. Depende de uma mudança da personalidade, de quem eu sou. Eu sou um homem pecador. Quando Cristo entra na minha vida, eu sou um homem pecador regenerado, salvo, que tem a vida eterna como certeza, que tem a presença do Espírito Santo na sua vida e que jamais vai me abandonar. E que tenho responsabilidades. Então as condições são essas. E se você observar bem, elas são muito mais ligadas à obra de Deus na nossa vida do que aquilo que nós fazemos. Tem muito mais a ver com aquilo que Deus faz do que aquilo que fazemos. E aquilo que fazemos está relacionado com aquilo que Deus já fez em nós. E continua fazendo em nós. A alegria do cristão, ela está relacionada com a obra que Deus começou em nós e vai continuar fazendo todos os dias. Então vamos para a primeira delas. A primeira condição, a dependência divina. Vamos lá. Pode passar, João. Bem-aventurados. É assim que começa o texto. Bem-aventurados, verso 2, os humildes de espírito. Depois os que choram, os que têm fome. Bem-aventurados. Makarios é a expressão no grego. Bem-aventurados ou felizes. O Senhor Jesus, ele está falando de como eles se sentiriam felizes. Não. Isso é o que vem na mente da gente quando a gente lê o texto em primeiro foco. A gente diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Opa, então tá, aquele que é humilde de espírito é bem-aventurado. Não é assim que a gente interpreta o texto? É ou não é? Ou assim, bem-aventurados os que choram. Então eu digo, os que choram são bem-aventurados. Não é essa a interpretação que vem na sua cabeça? Ou, bem-aventurados os mansos. Aí eu digo, os mansos são bem-aventurados. Só que não é assim que se lê esse texto. Eu tenho que entender que Jesus não está dizendo,
Ele não está falando de como eles se sentiriam felizes, mas como eles são felizes. Não é sentir, mas ser feliz. Como assim? O que o Senhor Jesus está dizendo é: o que é feliz, ele é humilde. O que é feliz, chora pelos seus pecados. O que é feliz, ele tem fome e sede de justiça. Porque essa palavra feliz, makarios, é uma palavra que tem na sua raiz a palavra graça. Graça, caris. Aquele que é abençoado, aquele que tem a graça de Deus na sua vida, ele é humilde. É impossível a alegria sem a graça de Deus. Aquele que tem a graça de Deus, ele é humilde. É o Espírito de Deus que gera humildade na minha vida, na minha existência. Jesus está falando de quem é e não daquele que faz. Jesus está falando de essência e não de obras. Porque a essência é que determina o que eu sou e o que eu promovo, o que eu realizo, o que eu faço, porque de dentro de mim procedem os meus atos, do meu coração procedem as minhas palavras, da minha vida e daquilo que Deus mudou, o meu coração que era de pedra, e Ele colocou o coração agora de carne. Agora existem coisas novas. O que Deus muda em nós, irmãos, é exatamente isso, a essência que existe dentro de nós. O contexto que nós encontramos das pessoas no Novo Testamento é de pessoas desaventuradas, entristecidas. Você vai ver o Senhor Jesus chamando homens e mulheres, e essas pessoas indo atrás dele. E não são pessoas que estão lá de boa, felizes da vida, pessoas que estão tranquilas do coração. Todos eles precisaram ser tocados, redirecionados, transformados, educados, a partir da graça de Deus que entrou no coração deles. Quando Deus te chamou e me chama com seu Espírito, eu e você somos transformados. Por isso que eu não posso dizer que alguém é um cristão se eu não vejo nele a transformação. Não adianta nada eu dizer eu sou um servo do Senhor Jesus, e você olha para a vida dele, ela continua exatamente aquilo que era antes de Cristo Jesus. É incoerente com a informação da Bíblia. Ser um cristão demanda graça transformadora de Deus na sua vida. Isso é obra de Deus. Ele chega chegando. Ele chega fazendo a obra. Ele chega te dando alegria nele. Ele chega te dando incômodo por aquilo que você faz e que não agrada a ele. Ele chega te dando alegria de pegar os seus ídolos e botar no lixo. Qual o seu ídolo? Eu sou egoísta, eu sou altivo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho o poder, as minhas posses, eu sou uma pessoa que fico cultuando a mim mesmo, eu sou... A pessoa, quando ela recebe a Cristo e o Espírito toma conta da sua alma, ele compreende isso porque o Espírito lhe dá entendimento, ele lê a Escritura, ele compreende essas verdades e tudo o Espírito trabalha a alma, a vida desse indivíduo. O ser dele é transformado e, consequentemente, as suas atitudes apontam para a glória de Deus. E aquilo que não é de Deus, aquilo que não glorifica a Deus é descartado. Sem tristeza. Eu descarto aquelas coisas que me traziam alegria. Com alegria eu digo, não, isso aí já não me traz mais alegria. Tchau.
E a minha alma fica tranquila. Gente, como eu convivi com aquilo. Eu estava cego. Eu estava obscurecido. No hino Amazing Grace, fala a respeito disso, lembra? I was blind. Eu era cego e agora eu vejo. Lembram disso? É essa a ideia mesmo. Porque Deus desvenda e agora eu vejo a graça, eu vejo Deus e eu vivo de maneira nova. Aqui nesse texto, a palavra que Jesus usa, bem-aventurado, em seu centro está exatamente essa palavra, graça. E graça procede de Deus. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela depende da graça de Deus. Eu fico pensando, como às vezes a gente fica pertinho da graça de Deus, mas a gente desvia dela. Deixa eu explicar. Existem coisas que Deus nos dá e ele ainda coloca uma plaquinha. Aqui é o lugar da graça de Deus. Aqui é o lugar onde eu derramo a graça de Deus. Aqui é onde você pode desfrutar da minha graça. Como se fosse plaquinhas. Assim, pera, pastor, parecendo coisa de pentecostal. Aqui você vai ser transformado, aqui tem milagre. Aqui... Mas vamos pensar de uma maneira bem simples. Hoje nós estamos aqui adorando a Deus. Hoje nós estamos aqui abrindo a Escritura. Hoje nós estamos aqui lendo a Escritura. Nós estamos estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, ele está presente. A palavra de Deus diz que o Espírito dele ilumina nosso coração para que entendamos a palavra dele. É o poder de Deus para nos abençoar, trazer arrependimento. Irmãos, a Escritura fala tudo isso. Afinal de contas, esse é o lugar onde a graça de Deus está sendo derramada, está sendo ministrado pelo próprio Deus ou não? O que vocês acham? Estou falando loucura? Pode me contrapor. Sem sombra de dúvida. Esse é um lugar de alegria. Esse é um lugar de satisfação. Mas não o lugar. É onde Deus age no meu ser. É onde eu sei que o meu ser vai ser transformado, alegrado. A obra de Deus vai continuar a ser feita em mim. Porque a alegria está naquilo que Deus faz aqui. E Deus age na igreja. Igreja não é endereço, igreja não é edifício, igreja não são cadeiras, igreja não são móveis, igreja são pessoas. E Deus abençoa, edifica e derrama sua graça sobre pessoas. Quando o texto diz que Jesus aponta para a graça, ele diz, agraciados. Felizes, é isso que ele está dizendo. Felizes, cheios da graça de Deus, são humildes. É essa a tônica do texto. Nossa, Senhor, deu um nó aqui agora. Agora eu vou ter que reler esse texto todinho de uma forma diferente. Eu vou ter que repensar isso aqui. E é isso mesmo que eu estou propondo. Nós vamos repensar esse texto. Segunda coisa, ou segunda condição. Não depende de circunstâncias. O ensino de Jesus sobre o seu reino, ela acaba mostrando um certo paradoxo, né? Aquilo que a gente chama de teologia do paradoxo, do contrário. Ou seja, ele vai dizer, olha, vai ser exaltado
aquele que é humilde. Você encontra a vida se você a perde. Você vai servir, vai ser servido se você servir. É estranho isso, não é? É muito estranho. Totalmente estranho. Olha só, o verso diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Você pensa assim, o humilde é aquele fraquinho, aquele que não tem nada. Aí o texto bíblico diz: aquele que é humilde, ele tem só o reino de Deus. O que ele tem? Tudo. Ele tem tudo. Gente, a melhor coisa que existe na vida é ser consolado. Mas não é só chegar alguém, bater a mão no ombro e falar: oh, fica tranquilo. Ser consolado é completamente apagado. Sabe, eu estou naquela angústia, aquela dor no peito, aquela ansiedade, com lágrimas nos olhos, e alguém é tão abençoador sobre a minha vida que vem e tira completamente, e quando vai eu estou totalmente restaurado. E o texto diz: bem-aventurados que choram, porque serão... Não é um consolozinho, não. É quando ele vai embora, eu estou totalmente de pé. Estou totalmente renovado. Sabe aquele dia que você vem para a igreja, parece que você está meia pilha, ou pilha nenhuma, você está... Lá está escrito esvaziado, vazio, sem energia. Você fala: o que eu estou fazendo aqui? E Deus vai te abençoando e você adora o Senhor, você vê a graça dEle e Deus te anima com a presença do Espírito dEle. Aí você fala: gente, esse pastor parece que ouviu o que eu precisava. Essa é a mensagem para o meu coração, está falando para mim. E você sai feliz da vida. E você entra dentro do carro e diz: Senhor, muito obrigado por esse momento. São os paradoxos de Deus, né? Essa aqui é a chamada teologia do paradoxo. Deus tem essa teologia do paradoxo. E aqui nas bem-aventuranças a gente vê isso. O homem feliz, ele enfrenta certas situações que Deus deseja que ele enfrenta. Porque no fim, a alegria dele vem do Senhor. A recompensa dele, na verdade, é o próprio Senhor. O consolo dele é Deus. O reino que ele recebe é de Deus, é a presença de Deus. A justiça não é a dele, é de Deus. E vai por aí afora. E você percebe que a alegria nossa, ela termina no Senhor. Nada melhor do que isso. Então é uma forma da gente entender que não depende de circunstâncias. O que Deus tem reservado para nós depende dele. Partindo do ponto de vista do mundo, ninguém vai ser feliz nas condições descritas por Jesus. Ninguém pode ser feliz sendo humilde ou chorando, ou manso, tranquilão, todo mundo passa por cima dele. Ou injustiçado, busca os seus direitos. Ou pacificador, ou perseguido. Mas lá na frente o Senhor diz: olha, tem razão para tudo isso. E Ele explica isso. Terceira condição é a mudança pessoal. Ou seja, não está ligado aos problemas do homem. Não é tanto o que lhe acontece, ou o que lhe fazem, o que ele faz, mas o que ele é o que eu já falei para vocês. Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são, e não aqueles que fazem. Bem-aventurados os que são.
humildes, os que choram. Não os que agem com humildade, não os que são humildes, não os que fazem misericórdia, mas os que são misericordiosos. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos é que para que eles sejam felizes na sua essência, pelo que Deus fez eles serem. Quando um cristão é verdadeiramente cristão, agraciado, recebe a graça de Deus, ele age de maneira concomitante à sua realidade. Ele age segundo a sua realidade. Ele não é incoerente. Por isso que de vez em quando a gente bate de frente com alguns cristãos e eles estão agindo de forma, você fala assim, cara, não pode, isso aí não condiz com a fé cristã. E a pessoa tenta você fala, peraí, não dá, sai dessa, acorda. Ah, mas no mundo de hoje, não, o mundo de hoje não pode ultrapassar a Escritura. Mas se a gente fizer assim, a gente não sobrevive. Sobrevive. Seja servo de Deus e Ele vai ser fiel a você. Quarta e última condição. Olha onde a gente chegou. Nas nossas responsabilidades. Antes foi tudo que Deus fez na gente. Agora chegou nas responsabilidades. No verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito. No verso 10, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Então, tanto os humildes quanto os perseguidos, a proposta de Deus é: vocês têm o reino dos céus. São responsabilidades, exigências para aqueles que habitam no reino. E isso tem a ver com caráter cristão, súdito do reino de Deus. Olha só, Jesus está traçando um paralelo entre exigências e promessas, entre deveres e privilégios. E nós vamos ver isso claramente quando formos estudar. Ele põe exigência, olha, isso é importante para que promessas se cumpram. Esses deveres são importantes para que privilégios sejam experimentados. Sem esses deveres cumpridos, não fica pedindo o privilégio, porque não vem. Faça a sua parte. Essa responsabilidade é sua. Não podemos negligenciar as promessas de Deus. Nós não podemos. Nós temos que nos alegrar delas, mas temos que considerá-las. Mas não podemos exaltá-la a ponto de obscurecermos ou colocarmos escuro a ideia das exigências contidas nas promessas. Porque normalmente promessas vêm juntos com exigências. E Deus faz isso para que a gente tenha responsabilidade. Cristão tem responsabilidade para com Deus. Então, cuidado com aquela ideia da teologia reformada, da soberania de Deus, de que Deus faz tudo. Deus faz tudo. Nós somos monegistas, mas Ele nos ensina a sermos fiéis e a sermos responsáveis. Todo cristão autêntico deve ser, em maior ou menor medida, ele tem que ser humilde, ele tem que ser pacificador, ele tem que ser manso, ele tem que ser misericordioso, ele tem que ser todas essas coisas que nós vimos aí. Ele tem que ser reconhecido como tal. Essa semana faleceu uma irmã. Foi algo bem complexo. Falecimento de pessoas que a gente ama é difícil, né? E ainda mais quando a gente acompanha de perto durante muito tempo. E conhecido há tanto tempo, do coração, de uma família querida. Ela tinha todas as suas características. Ela não era perfeita, ela tinha os seus defeitos também. Mas ela tinha
tinha muitas qualidades boas. E é interessante isso. E pediram para falar alguns familiares, e foram os familiares que falaram. E houve uma repetição de algumas qualidades dela. Qualidades. E uma das qualidades foi pacificadora. Eu achei interessantíssimo aquilo. Pacificadora. Provavelmente, se ela é pacificadora, porque ela viveu num ambiente que precisava de pacificação. É o que eu entendi. Outras características foram repetidas, mas essa foi repetida por todos. Eu achei muito legal. E eu vou terminar perguntando: essas são características que nós vamos encontrar aqui de cristãos. É como Jesus quer que nós sejamos. Dentre essas características que nós encontramos aqui, quais são dessas características que as pessoas que vivem com você enfatizariam na sua vida? Olhando para você e você falasse assim: fala sobre mim. Fala sobre qualidades espirituais ou de vida, ser humano. Quais essas características que você encontra em mim? Uau! Esse desafio talvez seja muito complexo, né? Muito difícil. Concordam comigo? Mas talvez seja uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo, olhando para textos bíblicos como esse. Para dizer: Senhor, me ajuda a ser conhecido como alguém que tem a graça do Senhor e que vive essas coisas aqui, de tal forma que as pessoas possam ver em mim graça, felicidade por viver com o Senhor essas verdades. É um baita de um desafio. E eu espero que Deus nos dê sabedoria para vivermos isso. Essa é a conclusão, irmãos. O nosso chamado é para sermos bem-aventurados, felizes. O nosso problema está, em primeiro lugar, com o nosso conceito de felicidade, de graça. Felicidade depende de Deus. Felicidade não depende de nós. Porque felicidade depende de graça. E graça vem dos céus. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Deus, eu o louvo, Pai, porque podemos entrar nessa parte da palavra do Senhor para ter mensagens tão sábias do Senhor Jesus e desafiadoras para os seus discípulos e para aquela multidão. E que hoje são palavras tão sábias e desafiadoras para nós. Ó Deus, queremos também ser vistos e reconhecidos como pessoas agraciadas pelo Senhor. E felizes por vivermos a fé cristã. Vivemos de tal forma que nós sejamos reconhecidos por isso. Pela obra graciosa do Senhor na nossa vida. Continua a tua obra em nós, ó Deus. Essa obra que é perfeita, é feita pelo Senhor. Todos os dias, ó Pai, esteja fazendo essa obra na nossa vida. Esteja nos dando certeza de que nós estamos no lugar certo. Que estejamos buscando de maneira correta a graça do Senhor diante da tua palavra, diante dos nossos momentos devocionais de oração, na comunhão com os nossos irmãos, ó Pai, numa boa leitura, no convívio com o corpo cristão, com a igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, fortaleça-nos como povo do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento que nós tivemos aqui.
leva-nos sobre a tua graça para os nossos lares. Fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso bendito Salvador, que nós humildemente oramos. Amém. E nós imploramos, ó Pai, que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, Ele nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém.